estudos, como por exemplo, lecanemab. Até o momento, o melhor tratamento é a prevenção. Repórter Marina Prota. O programa Cambé de Fato na Rádio Cidade. Hoje com Rafael Carreri e Elzo Carreri. Cambé de Fato Entrevista. Estamos de volta com o programa Cambé de Fato e eu convido você que está nos assistindo através da nossa live do Facebook e também da nossa rádio, você trabalhador que está aqui no radinho da oficina, ali dona de casa, que está escutando a gente, participar dessa entrevista que é muito legal, né? Através do nosso zap, nós temos zap, viu? É 99992-1405, hoje 25 de outubro, quarta-feira, estamos recebendo ela, que foi muito pedida essa volta, viu, Elzo? Foi. Fez um sucesso realmente aqui tremendo. A doutora Jéssica Benetti. Jéssica, seja bem-vinda. Olá, muito obrigada. Fico feliz, então, em saber, né, que pediram a minha volta. Que bom. Sim, ela veio aqui, o telefone tocou na rádio aqui, ela que é especialista aqui em direito previdenciário. Então a gente vai conversar um pouquinho, assim, é mais um tira dúvidas, a galera também vai ficar entrando aqui em contato com a gente, né, a gente vai bater esse ping-pong aqui, e a Jéssica, a doutora, trouxe aqui umas dúvidas muito importantes que a gente vai debater aqui no programa, que vai ajudar com certeza muita gente, né, Jéssica? Com certeza. Então vamos lá, olha aqui, ó, uma questão que a gente tem aqui, ó, que a gente recebeu, que é uma dúvida assim, ó, que é a principal talvez aqui, é quem nunca contribuiu para o INSS pode se aposentar? Eu também não sei. Será que o pessoal aí que está nos ouvindo sabe? Doutora, por favor, explica pra gente como é que funciona essa questão. Como que funciona, né? Na verdade, Rafael, é o seguinte, quem nunca contribuiu, as pessoas até acreditam que seja uma aposentadoria, mas não é uma aposentadoria, na verdade é o que a gente chama de BPC, também conhecido como LOAS, é o benefício assistencial, né? As pessoas têm vários nomes para ele, mas é o mesmo benefício. É um benefício, na verdade, que é destinado para aquelas pessoas que nunca contribuíram para o INSS. Elas precisam se enquadrar como baixa renda, tá? E daí, nesse caso, elas têm direito de receber um benefício no valor de um salário mínimo. Uhum. Aí elas têm direito a esse benefício. Mas ele não é uma aposentadoria, ele é um benefício assistencial. Não se configura uma aposentadoria. Não se configura uma aposentadoria, apesar de muitas pessoas confundirem acreditando que seja uma aposentadoria. Não é porque não contribuiu para o INSS, é isso? Ele não teve durante a vida contribuição, por isso ele não fez jus a se aposentar, realmente. Isso, exatamente. Porque, na verdade, assim, a grande característica da aposentadoria, né, do INSS, é justamente as contribuições. Dependendo ali da regra de aposentadoria escolhida, o INSS sempre exige um período mínimo de contribuições, né? Então, nesse caso que esse benefício não exige nenhuma contribuição, ele não é uma aposentadoria, ele é um benefício assistencial. E aqui uma grande diferença da aposentadoria, que a gente consegue até identificar, é que ele, por exemplo, não é pago o 13º, caso que a aposentadoria já tenha o direito ao 13º. Então esse é o grande diferencial que a gente consegue visualizar ali na hora que vem alguém perguntando, eu recebo uma aposentadoria ou um BPC? A gente já pergunta, você recebe 13º? Chega dezembro a pessoa fica ansiosa já, né? Daí a gente fala, olha, dependendo do benefício, realmente não recebe, que daí é o BPC. O BPC é um benefício à parte. Doutora, esse benefício é o mesmo que a pessoa que tem deficiência recebe? Isso, na verdade, esse benefício ele é pago em duas situações. Quando a pessoa já completou 65 anos de idade, que daí é chamado benefício assistencial ao idoso. E também tem a segunda possibilidade, que é o benefício assistencial ao deficiente, quando a pessoa possui alguma deficiência ou problema de saúde que a gente chama de longo prazo. Muito bem. Entendi. Então, a pessoa de 65 anos que não pagou INSS tem direito a esse benefício. Então tá muito bem claro, né? Tem que correr atrás agora, né, doutora? Tem que correr atrás, tem que ver ali os direitos, né? Não pode deixar passar. É isso aí. Então, aqui, ó, outra dúvida aqui, ó. Pedi no INSS o benefício do LOAS, mas o pedido foi negado. O meu esposo é aposentado pelo INSS. Isso pode ter atrapalhado, doutora?
Então, nesse caso, por exemplo, como eu falei, né, tem pessoas que chamam LOAS, outras pessoas falam BPC, mas se trata do mesmo benefício, que é o benefício assistencial. Nesse caso, na verdade, depende muito do valor da aposentadoria do esposo. Aí teria que verificar certinho o motivo que o INSS indeferiu, mas se foi em decorrência do valor da aposentadoria, é porque esse benefício assistencial ele leva em consideração a renda das pessoas que moram junto com você que está solicitando esse benefício. Então, se o esposo, por exemplo, ele tinha mais de 65 anos de idade e recebe uma aposentadoria de um salário mínimo, nesse caso tem como até recorrer dessa decisão, porque o INSS não poderia ter considerado a aposentadoria dele para negar o pedido de benefício do LOAS, tá? Agora, se for uma aposentadoria acima de um salário mínimo, aí a lei já não garante essa proteção. Aí tem que buscar um especialista para comprovar os gastos e poder, daí, na justiça, conseguir esse benefício, a concessão desse benefício. Costuma demorar muito na justiça, doutor, ou não? Olha, sabe aquela famosa frase que todo advogado fala, depende do caso? É muito isso, porque assim, se for um caso como esse, que passou batido ali pelo INSS, por algum motivo o esposo já tinha 65 anos e era um valor de um salário mínimo. Esse provavelmente, facilmente vai ser resolvido na justiça, né? Agora, se for um caso que o esposo recebia um valor acima de um salário mínimo e aí vai ter que ser comprovado as despesas médicas, as despesas do dia a dia, aluguel, água, luz, aí nesses casos pode ser que demore ali mais um pouquinho, a gente fala aí em torno de 1 ano, dependendo do caso, ou até mais, depende muito ali do caso, né? E até das provas que precisam ser produzidas no processo. Até pensei que fosse mais. Mas assim, pra quem tá precisando não, quando envolve normalmente assim, idade, né, que é o caso dos 65 anos de idade, do BPC, ou problema de saúde, né, que é o caso do benefício assistencial ao deficiente, o processo tem tramitação prioritária, né, devido à questão da deficiência, saúde e a questão da idade. Tá certo aí, ó, tá elucidando tudo aqui pra gente. Agora, então, a gente tem uma lista aqui de dúvida aqui, que você sabe que é um assunto que o povo gosta de saber e é muito importante, claro. E aqui, ó, tem mais uma aqui, ó, tenho problemas de saúde, mas não recolhi o INSS. Posso pedir o auxílio-doença ou ficar encostado pelo INSS? Nesse caso, aí é exatamente o que a gente estava, o que eu comentei um pouquinho aqui antes, né? Todo benefício do INSS, normalmente o INSS exige um período mínimo de contribuições. No caso que a gente fala ali, que é o auxílio-doença, né? Hoje, benefício por incapacidade temporária, que a gente chama, o INSS também exige um período mínimo de contribuição. Tá? Hoje ele fala em 12 meses, você ter ali o início de 12 meses de contribuição para poder solicitar o auxílio-doença. Se ficou muito tempo sem contribuir, mesmo depois desses 12 meses, ainda assim, para readquirir o seu direito a um benefício, precisa contribuir por mais 6 meses. Então, nesse caso que a pessoa nunca contribuiu, aí talvez seria o caso de analisar o BPC LOAS que nós estávamos falando anteriormente. Aí seria mais destinado a esse benefício do que propriamente o auxílio-doença, que exige contribuição. Certo. Doutor, esse benefício temporário, ele é diferente para um acidente de trabalho? Na verdade, ele é diferente em relação ao cálculo depois da reforma da Previdência. Né? Então, depois da reforma da Previdência, teve essa diferença que a lei colocou, que os benefícios por acidente de trabalho, ele garante um valor melhor de benefício. Tá? Infelizmente fez essa diferença, então essa que é o grande, que a gente fala, diferencial entre um benefício que não envolve acidente de trabalho e um que envolve acidente de trabalho. Inclusive na relação a tempo também, de contribuição? A tempo de contribuição, não. É o mesmo período que o INSS exige, né? Que a gente chama de carência, que é o período mínimo de 12, e se ficou muito tempo sem contribuir depois desses 12, precisa readquirir o direito de pedir um benefício, contribuindo por mais 6 meses, daí somente após esse período conseguir solicitar ali o auxílio-doença, benefício por incapacidade temporária.
Doutora, eu acho que essa próxima dúvida você já respondeu na sua primeira participação, mas é uma coisa que, assim, todo mundo pergunta e acho que muita gente é a favor também. A dona de casa está se perguntando agora, ela pode se aposentar ou não? Aí, então, poder ela pode. Aí volta na frase que falamos, né? Depende de cada caso. Poder se aposentar, a dona de casa, ela pode se aposentar, tá? A grande questão aqui é que já chegou, inclusive, senhoras no escritório falando, olha, eu sou uma dona de casa, eu vim pedir minha aposentadoria. Quando eu fui ver, ela nunca tinha contribuído. Aí, nesse caso, que não possui a contribuição, infelizmente, não vai poder se aposentar. Vai ser caso de analisar, por exemplo, esse outro benefício que nós estávamos falando, que é o BPC Loas. Uhum. Agora, se é uma dona de casa que está ali querendo iniciar as contribuições, ou talvez já trabalhou com carteira, hoje está ali, né, nas funções do lar e quer fazer a contribuição, uma dica aqui que a gente dá é poder fazer aquela contribuição que chamamos de baixa renda. É uma contribuição num valor menor, tá? Ela é de 5% do salário mínimo, então hoje está em torno ali de R$ 66, se eu não me engano. Aí, para essa contribuição, ela vai poder se aposentar por idade e contribuir num valor menor, porque a contribuição normal de 11% ou 20% daí é um valor um pouco maior, né? Então, pensando ali na questão da dona de casa, essa é uma contribuição que talvez seja viável pelo valor. Uhum. Eu conheço uma dona de casa, por exemplo, que eu vou puxar a sardinha. Conheço uma dona de casa que ela não trabalha, mas ela trabalhou como professora na roça, depois ela trabalhou numa loja de imóvel, mas assim, não tem carteira assinada, é impossível. Nesse caso, assim, por exemplo, o período de roça. O período de roça você pode utilizar para se aposentar. Aí depende, se for uma aposentadoria por idade, não há limitação. Você pode usar quantos anos for necessário ali que trabalhou na roça, comprovado, por meio de documentos, testemunhas, você pode utilizar para se aposentar. Agora, se for uma aposentadoria por tempo de contribuição, o período de roça ele pode ser comprovado somente até o marco temporal ali de 91, o ano de 1991. Por exemplo, os casos que nunca trabalhou com carteira registrada. Aí precisaria analisar o caso, se seria viável uma ação de reconhecimento de, por exemplo, vínculo empregatício, para poder daí posteriormente, ali na frente, conseguindo comprovar esse vínculo, acrescentar esse tempo de contribuição, esse tempo de trabalho, no período mínimo que o INSS exige para poder se aposentar. Uhum. Aí tá tirada a dúvida. Você de roça você entende, né? Eu já esqueci um pouco, Rafael. Há muitos anos. Mas a gente não esquece, né? Então vamos lá. Doutora, aqui ó, mais uma dúvida aqui que chegou pra gente. Aqui, após a reforma, ainda existe aposentadoria especial? Aquela que a pessoa trabalha com cuido, por exemplo, é isso? Nesse caso, tem uma grande dúvida porque após a reforma da Previdência, ficou uma certa limitação quanto à aposentadoria especial. O que acontecia anteriormente? A pessoa podia pedir uma aposentadoria por tempo de contribuição, aquela que o homem tem 35 anos de contribuição e a mulher 30. E se ela ou ele trabalhou um certo período em algum lugar, por exemplo, o ruído, né? A gente tem como grande exemplo as costureiras de fábrica, né? De facção, que antigamente era um ruído enorme, né? As máquinas. Nesse caso, antes da reforma da Previdência, que foi ali em novembro de 2019, a gente poderia pegar esse período que ela trabalhou em condições especiais e converter para período comum, acrescentando um tempo a mais de contribuição. Vamos colocar aqui um exemplo só para a pessoa entender, né? Se trabalhou um ano ali com ruído, antes da reforma da Previdência era possível fazer essa conversão da atividade especial e daí ela passaria a ter 1 ano e 6 meses por conta do fator que é acrescentado nas atividades que tem insalubridade. Então ela acabava ali no final das contas tendo um período a mais de contribuição, facilitando ali preencher os requisitos e solicitar a aposentadoria. O que aconteceu depois da reforma da Previdência? A gente não pode mais fazer essa conversão. Eu só posso fazer essa conversão por períodos trabalhados antes da reforma, antes de novembro de 2019. Posterior à reforma, aí, infelizmente, só pode ser usado o período especial se for aquela aposentadoria
pura especial, dependendo da atividade, 25 anos, 20 ou 15. Então a pessoa tem que ter trabalhado 25 anos da vida dela em condições especiais. 25 anos, por exemplo, como costureira de facção, né? Ou numa caldeira, por exemplo, ou numa caldeira, de uma fábrica, né? Exatamente, exatamente. Aí depois da reforma da Previdência, para poder se utilizar dos períodos trabalhados em condições insalubres, que a gente fala, infelizmente, daí só se for solicitar a aposentadoria integral especial, que é aquela que daí depende da atividade. A lei fala em 25 anos de tempo mínimo, 20 ou 15 anos de contribuição. Uhum. O que você vê, doutora, essa reforma que veio? O que mudou para melhor e para pior? Qual que é a balança que você faz? Na verdade, é uma reforma que a gente fala que em muitos pontos os segurados eles foram prejudicados, como por exemplo essa conversão da aposentadoria especial. Se é uma pessoa que começou a trabalhar em condições especiais ali em 2017 e hoje continua, ela vai ter um período curto para poder converter, né? E depois desse período, talvez ela não consiga cumprir o tempo mínimo que o INSS exige para poder solicitar uma aposentadoria especial. Então ela acaba perdendo ali a possibilidade de converter. Outra grande perda que a gente fala é em relação à pensão por morte, né? Que a pensão por morte hoje ela não é paga mais no valor de 100% para os dependentes. Ele se inicia no valor de 60% e vai aumentando a cada dependente a mais que tiver. Então, se for somente a esposa que tem direito, ela vai receber somente 60% do que o esposo recebia de aposentadoria, por exemplo. Então, eu falo que é o grande prejuízo que eu vejo assim em relação à reforma da Previdência. Uhum. E acho que a gente já comentou aqui, falando em roça, em reforma, ele pode usar a roça como aposentadoria. Pode. Inclusive, Rafael, o que é muito importante falar é que as pessoas pensam só no momento da aposentadoria. Uhum. Se você está aposentado há menos de 10 anos e talvez ali se aposentou e não utilizou, o grande exemplo que a gente tem aqui de aposentadoria por idade, né, que é o mínimo de 15 anos de contribuição. A pessoa trabalhou ali um mínimo de 15 anos, pediu aposentadoria por idade, só que quando foi solicitar não utilizou do período de roça. Se tiver se aposentado há menos de 10 anos, inclusive pode solicitar perante o INSS a revisão desse benefício. Claro que a gente sempre recomenda que consulte um especialista, porque a revisão, lembrando aqui, dependendo do caso, ela pode reduzir o valor do seu benefício. Então é sempre bom... não, por favor, procure sempre... Mas já teve caso assim? De redução? Já, inclusive da revisão da vida toda, né? Que também é um tema bem discutido. Clientes chegaram até o escritório, olha, veja se eu tenho direito, por favor. Nós fizemos o cálculo. Olha, no seu caso, vamos deixar bem quietinho, não vamos aplicar a revisão da vida toda, porque no seu caso vai ser prejudicial. O valor vai reduzir. Então, dependendo da situação, procure um especialista e veja se, por exemplo, acrescentar o período de roça que não foi acrescentado anteriormente, aumente o valor da aposentadoria, né? Pediu a revisão. Então, procure um especialista e veja se a sua aposentadoria tem direito ali a alguma revisão e se vai ser benéfico, né? Certo. Tem caso assim, por exemplo, doutora, que num certo período anterior, a pessoa ganhava muito mais do que quando aposentou. Nesse caso, seria viável fazer esse cálculo? Isso, esse na verdade é o caso que a gente está aplicando a revisão da vida toda. Ela ainda está em discussão, está parado lá em Brasília, no STF, mas a gente sempre aconselha já procurar um especialista, já entrar com a ação, porque o INSS pode ali, o STF, na verdade, pode limitar ali por exemplo, quem entrou com a ação depois não tem direito, não sei, né? Então a gente sempre recomenda que procure um especialista e faça o cálculo. Nesses casos, o que acontece? São aquelas pessoas que contribuíram num valor bem alto antes de 94. Por exemplo, a revisão da vida toda. Então, se você se aposentou há menos de 10 anos e a maior parte das suas contribuições, as de valores melhor, a de valor mais alto, foi anterior ao ano de 1994, pode ter grandes chances de ter direito ao benefício de revisão da vida toda. Aí é questão de avaliar mesmo, né? Isso, é questão de avaliar caso a caso. Dependendo ali do período que você contribuiu num valor melhor e mais alto, anterior a 94,
acrescentando o valor dessas contribuições, porque o que acontecia anteriormente? O INSS, ele até considerava o período que você trabalhou, que você contribuiu, anterior a 94, certo? Mas ele não considerava o valor da contribuição. Ele considerou somente os valores da contribuição posterior a 1994, que foi daí quando a gente entrou com o Plano Real. Aí ficou uma moeda só e ficou mais fácil do INSS fazer as atualizações. E passou a contar só tempo antes. Antes disso, exatamente. Antes disso, passou a contar somente o seu tempo de trabalho, o seu tempo de contribuição. Aí aplicando essa revisão, não vai ser considerado somente o tempo de contribuição, mas também o valor dessa contribuição. E se ela foi recolhida num valor mais alto, num valor melhor, aí pode ser que o seu benefício ali na frente tenha uma melhora. Então, por isso que é importante fazer esse cálculo para verificar se acrescentando os valores dessas contribuições anteriores a 94, você tem ali um aumento do valor de benefício. Muito bem. Olha só. Uma questão aqui também, ó. Já trabalhei com carteira registrada, que tira dúvida total, viu, gente? Já trabalhei com carteira registrada, mas hoje estou fazendo contribuição de condição de baixa. Vou poder me aposentar? Acredito ali que seja a baixa renda, né, que nós havíamos... É o mesmo caso aplicado que eu falei à dona de casa, né? Poder se aposentar até pode. Poder pode. Poder pode, tá? Ali a grande atenção que a gente fala é que os recolhimentos feitos como baixa renda, primeiro, a pessoa precisa ter o cadastro único que a gente fala, ali que é realizado perante o CRAS do seu bairro, do local onde você reside. E outro fato muito importante é que essa contribuição como baixa renda, ela só é destinada para as aposentadorias por idade. Então é essa atenção que a gente fala, né? Talvez se você tem um período muito grande anteriormente de registro em carteira e está faltando ali pouco tempo para poder se aposentar por tempo de contribuição, que normalmente é um valor um pouco melhor de aposentadoria, talvez ali seja o caso de procurar um especialista e verificar até a possibilidade de complementar essa contribuição, se é possível ou não, né, para considerar daí essas contribuições feitas como baixa renda dentro da aposentadoria por tempo de contribuição. Agora, se você não fizer essa complementação, esse período de baixa renda somente vai ser utilizado para aposentadoria por idade. Certo. Doutora, eu tenho uma dúvida, essa é, na verdade, uma questão antropológica aqui, não sei. A gente vê se as pessoas mais velhas que estão aposentados, estão aposentando, tem esse período, né, de roça, até porque teve um êxodo rural muito grande, geada negra, enfim, essa questão, e não tinha esse registro, né, de trabalho. E então eles têm que penar aí através de um profissional, de muita pesquisa, achar esses registros para poder se aposentar. Então é um grande trabalho. Isso ainda acontece hoje, no mundo de hoje acontece. Que dica que você dá para o trabalhadora, que às vezes passou até um período ali sem registro, mas trabalhando, como é que ele pode documentar isso hoje para não sofrer no amanhã? Boa pergunta, Rafael, boa pergunta. Isso acontece muito até hoje, porque inclusive o nosso estado, né? O nosso estado, ele tem uma agricultura muito forte, então ainda tem muito esse histórico. Na verdade, o que a gente fala é se atentar aos documentos. Tem muitos registros, inclusive de cartório, que a gente pode utilizar. Então, documentos feitos em cartório a gente pode utilizar. Por exemplo, quem teve filhos, esposo, esposa, trabalhou na roça, teve filhos... e os filhos estudaram, por exemplo, em escola rural. O pai, a mãe pode ir ali solicitar o histórico escolar desses filhos para eles utilizarem desse período de roça, inclusive os filhos, dependendo da idade, né? Porque os filhos também começavam muito cedo na roça. Então, eles também podem, para comprovar esse período de roça, dependendo ali da idade, solicitar ali na escola que ele estudava, né, no âmbito rural, certo, o histórico escolar e utilizar como prova. A certidão de nascimento, que consta ali a profissão do pai, como lavrador, agricultor, serve como prova.
A gente tem ali antigamente vários irmãos, né? Então os vários 7, irmãos... 8. Então hoje já não é mais tão comum, mas antigamente era muito. Então pegar a certidão de nascimento desses irmãos ou certidão de casamento que esteja constando a profissão do pai como lavrador, agricultor, essa certidão de casamento, de nascimento, pode ser utilizado como prova também para comprovar o trabalho rural daquele grupo familiar. Uhum. Outro que a gente pode também utilizar, que aí o INSS é um pouco mais restrito, mas a gente consegue utilizar na justiça. A justiça é mais flexível quanto às provas. Hoje em dia a gente tem ali, hoje nem tanto, mas ali não tão antigamente, mas também não tão hoje, aquelas fotos que a gente fala, eu já utilizei isso em processos, fotos que tem aquela datinha no canto. Sim. Hoje em dia não é mais tão comum. Mas quem é da época da foto, a gente lembra que tinha as fotos reveladas e tinha ali a data. Essa foto pode ser utilizada como prova. Era o retrato. Isso, exatamente. Quem tinha retrato. Pode ser utilizado como prova. Certidão de batismo da igreja, que está constando lá o endereço rural do pai ou da mãe, né? Pode ser utilizado também como prova. Certidão de casamento da igreja, porque antigamente tinha essa questão de talvez casar antes da igreja, depois confirmar no cartório. Então eram datas diferentes. Então pode ser utilizado também. O INSS ele é um pouco mais restritivo quanto a considerar essas provas. Mas a gente consegue levar para a justiça e a justiça ela é mais flexível e ela considera sim essas provas. Além da grande prova que é a testemunhal. O vizinho... Esse é a grande... É o grande diferencial, sim, né? Que é aquela pessoa que trabalhou no sítio vizinho. A gente brinca muito daquele termo, você trocou dia com o seu vizinho, né? Ou seja, eu ia lá no sítio dele trabalhar, ele vinha no meu para me ajudar, porque é o regime de... mutirão. Isso, exatamente, para conseguir fazer ali o plantio, para conseguir fazer a colheita. Então o pessoal utiliza muito desse termo. A gente trocava dia... né, para poder fazer o plantio, para fazer a colheita. Então essa é a grande prova que a gente fala, que é o vizinho, aquele que morava ali na comunidade rural. Então ele é que vai fazer também a grande diferença no processo. Fala assim, mas eu saí de lá há tanto tempo, mas Facebook é pra isso, né? Exatamente. Vai fazer uma visita, né? Só procura o nome lá, não tem contato, você acha tudo, né? Exatamente, não, eu até brinco, tem contato ainda com o pessoal, então guarda bem guardado esse contato, dá uma ligadinha de vez em quando, ver como é que tá, para aproveitar depois, para conversar com essa pessoa e ver se ela pode te ajudar ali na aposentadoria rural. Inclusive você daí também pode ajudá-la na aposentadoria dela, né? Então verdade. Um pode ajudar na aposentadoria do outro servindo ali como testemunha. É isso aí, mas eu acho que não restou nenhuma dúvida, Nelson. Eu acho que não, né? Eu acho. É bastante esclarecedora, né, Rafael? Com certeza. Essa entrevista com a senhora. Ai, que bom. Muito bom, a gente atende o pessoal, né? Doutora Jéssica, a gente agradece muito a presença aqui, porque essa prestação de serviço que a gente faz aqui no programa Câmbio de Fato é muito importante, né? Por isso que a gente tem um programa aqui para ajudar as pessoas, e você vem aqui tirando todas essas dúvidas, com certeza vamos receber mensagem depois para te enviar, mas agora eu queria que você contasse o seu contato, a pessoa que escutou a gente hoje aqui na rádio, na nossa live, que mandar inclusive um abraço para a Sônia e para o Marcos Menegon, que não perde um programa nosso. Um abraço, Marcos. E a pessoa que está interessada, precisa saber mais sobre o assunto, precisa fazer uma consulta com um profissional da área, queria que você deixasse seu contato, seu telefone, seu arroba aí para o pessoal ir atrás. O endereço. O endereço. Nós atendemos ali na Souza Naves, do lado ali do Hotel Sumatra, em Londrina. Número 771, no térreo, tá? Do edifício. E o nosso WhatsApp, que talvez até tenha alguma dúvida para mandar para nós, é 43 996 07 4424. Pode repetir, por favor. Pega a caneta do celular, vamos lá. É o 43 996 07 4424. Ok, doutora Jéssica, muito obrigado pela presença, fica muito feliz, viu? Eu que agradeço o convite. É isso aí, gente. Então, a doutora Jéssica fica aqui à disposição, eu acredito, porque ela gosta de vir aqui também, tá? Gosto sim. E a gente gosta muito de prestar esse serviço.